O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, respondeu às declarações de Lula sobre o estado. O petista disse publicamente que não se deve permitir que o racismo prevaleça entre o povo catarinense. Acusação séria, hein? Lula acusou o estado de uma suposta visão de hegemonia branca sobre o restante do país. No X, Jorginho compartilhou uma série de notícias com dados socioeconômicos. Abre aspas. O estado acusado de racista pelo presidente Lula foi o mais acolhedor nos últimos anos. Recebeu o dobro de imigrantes do segundo colocado. Migrantes que fugiram da violência, da falta de oportunidade e qualidade de vida de locais onde são governados por, adivinhem? Em outro post, publicou uma reportagem que aponta Santa Catarina como a unidade da federação com a menor desigualdade de renda do país. Jorginho publicou ainda dados do Bolsa Família, do qual Santa Catarina detém o menor percentual de beneficiários do Brasil. Quanto à violência, Melo citou indiretamente Santa Catarina como o estado mais seguro do Brasil. Hora de receber nosso time de analistas nesta manhã aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Deixe-me dar as boas-vindas para ambas, muito elegantes, Guta Pini e Berenice Leite, e também muito bem informadas, evidentemente. Bom dia, Guta Pini, bem-vinda. Boa segunda-feira para você. Bom dia, Daniel, muito obrigada. Bom dia, Berenice, professor Suano, a nossa querida audiência. Vamos lá, mais uma semana. Bom dia, Berenice Leite, seja bem-vinda. Boa semana para você, com boas notícias para todos nós. Assim esperamos. Assim esperamos, né? Boas notícias. Bom dia, Daniel, Guta, todos da nossa bancada e, claro, nossa audiência. Já aproveita e deixa o like que está só começando. Muito bem lembrado, são 3 horas de jornalismo ao vivo com tudo que está acontecendo neste momento e a gente repercute a nossa primeira pauta, que é essa fala de Luiz Inácio Lula da Silva na última sexta-feira, começando por você, Guta Pini, em que Lula fez algumas acusações extremamente graves ao povo catarinense, todas rebatidas pelo governador do estado, Jorginho Melo. Como analisa? A boca fala aquilo do que o coração está cheio, não é assim? Um completo absurdo. Quando eu vi essa fala a primeira vez, eu pensei, não, isso aí é alguma inteligência artificial, não é possível que o Lula verbalize uma coisa dessa lá em loco, em Santa Catarina. Já é um absurdo a pessoa falar uma coisa dessa, mas lá diante dos seus possíveis eleitores, o que a gente pode concluir disso é que, de fato, o Lula, mais uma vez, traz ao palco da política essa questão do nós contra eles, querendo colocar estados uns contra os outros, justamente aquele estado em que o PT não tem ali a sua hegemonia, o PT está sempre trabalhando nessa plataforma do nós contra eles. Então, isso a gente vai ver se intensificar nessas eleições, quanto mais vai se aproximando o período eleitoral. Agora, essa fala do Lula, ela vai passar batido. Se fosse qualquer outro político da direita falando algo semelhante, já tinha inquérito aberto. A mídia já estava caindo em cima, a mídia tradicional. Mas como é o Lula, é uma gafe, ele se expressou mal, não foi bem assim. Agora tem um outro ponto também, parece que ele já entendeu que, bom, como ali ele não é eleito mesmo, não tem a maioria de votos em Santa Catarina, tá pouco ligando para o que ele fala ali. Mas, de fato, uma grosseria, um completo absurdo, uma ofensa grave à população de Santa Catarina e como o governador Jorginho Melo bem trouxe os dados. Um estado acolhedor, um estado que entrega para os seus cidadãos os serviços pelos quais os cidadãos pagam através de seus impostos. É claro que todo estado brasileiro ainda tem os seus desafios, mas Santa Catarina está dando exemplo para muitos dos outros estados. E talvez por isso também o Lula não se sinta assim tão confortável quando está lá. Eu vou trazer aqui algo que diz também o Jorginho Melo. Ele afirmou o seguinte, que Lula só visita o estado para falar mal de Santa Catarina. Num vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que o presidente, abre aspas, não entrega nada, fecha aspas, em toda a visita que faz à região. Abro aspas novamente. Até aí tudo bem. O problema é que mente na cara dura, fecha aspas.
Daniel, da época que o Jorginho Melo era senador da República, até porque o mandato dele, se não tivesse renunciado após ser eleito ao governo de Santa Catarina, ia terminar só agora, né, em 2027. Então, por que estou chamando a atenção para isso? Porque ele sempre foi um defensor das pautas voltadas para o agronegócio. E é bem verdade que o estado de Santa Catarina está entre os 5 maiores geradores de emprego dentro desse setor. E com todas as dificuldades que esse governo Lula vem impondo aos produtores rurais. Como trouxe o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, o Lula só vai ao estado para falar bravatas, né? Nada de bom tem oferecido. Nós estamos acompanhando, inclusive, um embate muito grande dos estados que só acumulam a dívida cada vez maior para a União e nada tem em contrapartida. Ele cita, inclusive, né, para defender ali Santa Catarina, do ponto de vista que gera oportunidade justamente para aquela região que é a campeã de pessoas que vivem de benefícios sociais. Então, além de ser bravata, é uma tremenda injustiça, porque são justamente nesses estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, claro, São Paulo, Mato Grosso, onde o Lula não tem popularidade, tem um alto índice de rejeição, justamente porque não oferece políticas públicas que poderiam auxiliar e gerar muito mais emprego e desenvolvimento e pessoas saindo desse tipo de benefício. Mas a gente já sabe que o governo do PT, ele se beneficia dessa condição das pessoas de vulnerabilidade. Eles prometem acabar com a fome, prometem acabar com a fila do INSS, prometem muito, mas na prática não fazem nada. Muito pelo contrário, eles mantêm as pessoas sem oportunidades no cabresto e dependendo de benefícios sociais. Pois é, Berenice, agora o presidente Lula passou a intensificar viagens pelo Brasil antes do chamado defeso eleitoral, que proíbe a participação dele em inaugurações a partir do dia 4 de julho. Guta, a estratégia visa fortalecer os palanques em estados onde ele teve um desempenho eleitoral justamente inferior em 2022, como é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e também Santa Catarina. No Rio, ele fechou o apoio a Eduardo Paes, enquanto em São Paulo apoia Fernando Haddad, do PT. Em Mato Grosso do Sul, reduto do agronegócio, e Santa Catarina, forte reduto bolsonarista, Lula busca reverter o cenário eleitoral, criticando inclusive a postura do governador catarinense Jorginho Melo por não firmar parcerias com o seu governo. A movimentação busca garantir maior apoio para as eleições. Olha, talvez esse esforço do Lula aí para viajar para esses estados em que ele não tem a maioria seja só de fato para aproveitar uma carona, para aproveitar uma viagem, porque a partir do momento em que o presidente da República, que está buscando a reeleição, vai nesses redutos onde ele não tem a maioria dos votos e ele se posiciona desse jeito, o que parece? O que fica claro é que ele está viajando para esses locais para reforçar ainda mais essa agenda de nós contra eles e não para angariar votos, talvez só para fortalecer de fato esse entendimento de que ele já tem sobre a população que não vota nele. Inclusive, quem não se recorda do Lula chamando o agro de fascista. Essas falas, esse posicionamento do Lula em relação ao agro não pode ser esquecido, em especial nessas visitas, que não vai enganar ninguém. Ele parece que se perde no personagem, mas acaba caindo nas próprias armadilhas. Veja, isso que ele fez em Santa Catarina e ele vai... E isso é o Lula. Ele não consegue calar por muito tempo quem de fato ele é. É aquela pessoa moldada no discurso de ódio mesmo, em que ele fala que os outros, ele acusa os outros, né? Acusa-os do que você é. É repugnante. Essa fala do Lula é repugnante. A gente espera que ao longo da campanha os seus adversários relembrem de tudo isso, porque não pode ficar apenas como, mais uma gafe do Lula, o que se espera do Lula? Não, isso precisa estar no debate público, é uma fala absurda, isso não pode ficar como algo trivial, e ele vai continuar aí, viajando, tentando mostrar que não é bem assim, mas enfim, a faca e o queijo estão na mão aí da oposição.